O fator Aladim. Certa vez, numa terra distante, uma criança suja sentou no chão e olhou fixamente para uma lâmpada que segurava entre seus joelhos. Aladim esfregou seus dedos na inscrição que havia na lateral da lâmpada e que mal dava para ler, e lá dizia: "Peça e lhe será dado." Mal ele tinha acabado de ler, a lâmpada começou a tremer e rodopiar em suas mãos, e Aladim ouviu uma voz estrondosa: Quem é você? Por que me chamou? A poeira em volta dos tornozelos de Aladim começou a rodopiar e levantar envolvendo seu pequeno corpo. Ele sentia como se estivesse sendo puxado para o céu. E Aladim gritou: "Onde estou? E o que está acontecendo comigo?" Você está comigo, o gênio, pois você pediu que eu viesse. Eu estou aqui para responder a todas as suas perguntas e ajudá-lo a obter tudo o que deseja. E Aladim disse: "Eu desejo apenas ser reconhecido pelo que realmente sou. Pareço ser um pobre miserável, mas sei que na verdade sou um príncipe, e tudo o que eu queria era que as pessoas pudessem enxergar isso. Daí, todas as riquezas do reino seriam minhas." Então seus desejos são uma ordem para mim, Aladim. Escute enquanto eu lhe conto uma fábula de maravilhas e sucessos sobre como aprender a pedir pelo que você quer na vida. Agora, sendo um gênio com poderes mágicos, naturalmente ele não teve que contar a fábula a ele mesmo. Com o estalar dos dedos, ele podia chamar pessoas experientes, pessoas que aprenderam através de suas experiências. Pessoas experientes como meu bom amigo e coautor desta fita, Jack Canfield. Até saber que eu poderia pedir pelo que eu queria, eu passei a minha vida sem reconhecer meu estado de resignação. Havia prometido não ser uma pessoa chata ou incômoda para os outros, nunca me intrometer na vida de ninguém e nunca tomar o tempo de outras pessoas, e certamente não ser um peste. Logo que nos casamos, minha esposa Georgia e eu tínhamos um chalé onde costumávamos passar as férias, próximo a um lago localizado perto de uma colina. Nós estacionávamos o carro ao lado do chalé e dávamos a volta até descer por uma escada que nos levava à porta da cozinha. E sempre que fazíamos as compras, trazíamos um bom estoque de mantimento que resultava em muitas sacolas de compras para descarregar quando chegávamos em casa. Eu trazia os sacos para dentro da cozinha e a Georgia já começava a tirar as compras de dentro das sacolas e guardá-las no armário. Subconscientemente, eu sempre me ressentia com essa situação. Eu tinha de subir e descer aquelas inúmeras escadas, enquanto a Georgia ficava com o trabalho fácil. Esta minha resignação continuou por muitos anos. Um dia, quando participávamos de um seminário sobre o enriquecimento do casamento, nos pediram para declarar qualquer tipo de ressentimento que tivéssemos, e eu então disse a ela a respeito do meu duradouro ressentimento por ter sido o burro de carga em nosso relacionamento na hora das compras. A reação de minha esposa mudou minha vida para sempre. Ela disse: "O quê? Eu nunca tive a menor ideia de que você pudesse estar infeliz com relação àquela situação. Por que você nunca me disse nada? Eu teria prazer em lhe ajudar a carregar as compras para dentro de casa. Tudo o que você tinha de fazer era pedir." Tudo o que eu tinha que fazer era pedir? Era tão simples assim? Por que eu nunca pensei nisso? Isso simplesmente nunca tinha passado pela minha cabeça. E assim, de repente, eu tive uma série de lembranças de momentos em que eu precisava de ajuda na minha vida, mas eu tinha medo de pedir. Eu queria pedir às minhas professoras na escola para irem mais devagar e repassar a matéria, mas eu tinha medo de que elas achassem que eu era estúpido. Eu queria pedir aos rapazes naquele emprego que tive no verão para me ajudarem a levantar um grande fardo de fertilizante, mas tinha medo de que me chamassem de fracote por pedir ajuda. Eu queria pedir a um colega na escola que me ensinasse a tocar uma certa música no violão, mas eu tinha medo de que não fosse suficientemente rápido para aprender, e ele ficaria ressentido comigo por tomar o tempo dele. Eu aceitei menos que o melhor de tudo: lugares medíocres no teatro, mesas com correntes de ar nos restaurantes, comida fria ou mal preparada que nunca foi devolvida. Eu aceitei quartos de hotel abaixo do nível que eu merecia. Essa era a minha vida. Uma vida em que eu aceitava menos do que eu queria, menos do que eu merecia, menos do que o melhor e menos do que é possível. O Jack nos contou a sua história para ilustrar as 5 principais razões pelas quais as pessoas não pedem por aquilo que querem. Primeiro, ignorância. O burro de carga. Ele não sabia que podia pedir, e nem que seria tão simples. Segundo,
Acreditar em algo que não era certo levou-o ao lugar errado. Ele achava que se a sua esposa realmente o amasse, ela automaticamente deveria saber o que ele queria e oferecer isso a ele. Terceiro, o medo assumia o controle. Ele tinha medo de receber uma resposta negativa. Quarto, o seu orgulho ficava no caminho e contribuía para o aumento de ressentimento com relação às pessoas que estavam em sua vida. E quinto, porque ele tinha pouca autoestima, ele não se sentia à altura para pedir e receber ajuda. Esses 5 fatores são elos na corrente que nos mantém afastados de pedir o que queremos. Até quebrarmos esses elos e escaparmos da prisão que eles criam, nós não vamos conseguir ser livres para alcançar os nossos sonhos. Vamos explorar essas 5 razões pelas quais nós não pedimos aquilo que queremos. A primeira é a ignorância. Muitos de nós não sabemos o que devemos pedir, ou não sabemos o que está disponível para nós, porque nunca fomos expostos a isso, ou estamos tão fora da nossa própria realidade que não conseguimos mais sentir ou saber quais são as nossas reais necessidades e vontades. Muitos de nós nem sabemos como pedir. Nós nunca aprendemos as técnicas de efetuar um pedido de maneira eficaz. Nós não tivemos modelos dessas técnicas de comunicação em nossas casas e não nos foi ensinado na escola ou no local de trabalho. Muitos de nós nem sabemos a quem ou quando devemos pedir. Nós não aprendemos a identificar prováveis candidatos que podem realizar aquilo que pedimos, não importa se é um abraço, um conselho sábio ou um pedido de algo que estamos vendendo. E também não sabemos o que está disponível e é possível. Muitos de nós não sabíamos que podíamos comprar uma casa sem dar uma entrada, ou que podíamos pedir e conseguir uma taxa de juros menor no cartão de crédito. Nós não sabíamos que poderíamos alugar um carro melhor pagando a tarifa de um econômico. Se os nossos pais não nos ensinaram e não aprendemos na escola e nunca ninguém estabeleceu um modelo para isso em nossas vidas, como deveríamos saber? Quase sempre nós não sabemos o que precisamos e queremos. Muitos de nós não têm uma verdadeira ideia de quais são as nossas reais necessidades e desejos. Isso se dá porque fomos continuamente rebaixados, rejeitados e machucados por esperar por essas coisas quando éramos crianças. As nossas expressões de desejo foram ameaçadas, embaraçadas ou, de alguma maneira, fizeram com que nossos pais se sentissem desconfortáveis. Provavelmente desafiou seu sistema de crença, padrões ou seus valores. E pode ser que estivéssemos pedindo por coisas que eles não tiveram quando eram crianças e em seu subconsciente nos rejeitavam por pedir. Não importa qual foi a causa, o efeito derradeiro foi que paramos de sentir o que queríamos porque era muito doloroso. Era mais fácil entrar num estado de dormência ou apatia. Eventualmente a pergunta, o que você vai querer fazer hoje à noite? É respondida com, eu não me importo. O presidente da Universidade de Santa Mônica diz, meu pai nunca pediu nada em toda a sua vida. Eu simplesmente nunca tive esse modelo em minha casa. Portanto, cresci achando que um homem deveria ser totalmente autossuficiente. A segunda barreira para pedir o que você quer é ter crenças errôneas e que limitam. Crenças negativas que são plantadas em nosso subconsciente e que agora, silenciosamente, controlam todas as nossas ações. De onde vieram essas crenças errôneas e limitadoras? Nós nascemos com um banco de dados vazio e temos que ser programados. Nós recebemos essas crenças errôneas e limitadoras de nossos pais, professores, igreja, conhecidos e da mídia. Em parte, somos programados por nossos pais. Muitos de nós crescemos em casas em que aquilo que queríamos era ignorado, ridicularizado ou rebaixado. Veja se alguma dessas frases faz com que você se lembre de sua infância. Pare de me encher com a sua choradeira e suas perguntas. Deixe a sua avó em paz. Eu não quero nem ouvir. O que você quer agora? Você só pensa em si mesmo. É da minha maneira, ou se não rua, ouviu, menina? Enquanto você viver debaixo do meu teto, quem dá as ordens sou eu. Também fomos programados na escola. Na escola, aprendemos rapidamente que não é bom fazer perguntas estúpidas. A professora fica nos dando aquele olhar bravo. Os colegas vão rir. Muitos de nós apenas nos arrastamos ou até mesmo nos desligamos de tudo.
Das 5 grandes razões pelas quais as pessoas não pedem por aquilo que querem, a terceira é o medo. Apenas a sua mente pode produzir o medo. Como resultado de experiências negativas e dolorosas em nossa infância, nós ficamos com medo de participar, com medo de ir atrás daquelas coisas que realmente queremos. Nós temos medo da rejeição, de parecer tolos, da perda de prestígio e de ser vulneráveis. O medo nos torna passivos, aceitamos menos do que nos é devido e do que queremos. Ficamos julgando aqueles que estão conseguindo o que querem. Acabamos usando as nossas energias para nos proteger de ameaças imaginárias, em vez de usar as nossas energias para criar aquilo que queremos. O principal medo que nos impede de pedir pelo que queremos é o medo da rejeição. Quando eu estava no colegial, eu queria sair com uma menina muito bonita, mas eu ficava tão intimidado com ela que mal conseguia falar quando ela estava por perto. Eu a encontrei 2 anos mais tarde e ela me disse que também queria muito ter saído comigo naquela época. Ela estava morrendo de vontade que eu pedisse para sair comigo. Eu tinha perdido 2 anos da minha vida por causa do meu medo. Quando eu finalmente cheguei para convidá-la para sair, ela disse: "O problema com vocês, homens, é que vocês sempre rejeitam a si mesmos, antes mesmo de dar a nós mulheres uma chance. Vocês deveriam ser mais corajosos." Uma segunda forma de medo é o medo de se sentir estúpido. Para muitos de nós, o medo é paralisante. Por exemplo, se eu pedir aquilo que eu quero, eu vou parecer estúpido e daí as pessoas não vão gostar de mim. Enoch McCarthy explica isso da seguinte maneira: fazer perguntas para os meus professores era algo que eu tinha medo, pois eu tinha sido identificado como inteligente. Portanto, devia saber tudo, e se eu levantasse minha mão, então, na realidade, eu não seria tão inteligente assim. Muito frequentemente, eu me encontrava com problemas acadêmicos porque não conseguia fazer perguntas. E depois, há o medo da falta de poder. Stan Heller diz: pedir algo para alguém o torna vulnerável. De uma certa maneira, isso quer dizer que essas pessoas podem machucá-lo, negando-lhe as coisas que você quer. Eu não gosto de dar a ninguém esse tipo de poder sobre mim. Muitos de nós já conhecemos o medo de ser humilhado, porque nós fomos criados para sentir vergonha e embaraço por fazer perguntas quando éramos crianças. O simples ato de levantar as mãos para pedir para ir ao banheiro poderia ser uma experiência humilhante em algumas salas de aula. Stan Dale, um psicólogo, explica isso da seguinte maneira: eu era uma das pessoas mais assustadas desse planeta. Eu apanhava da minha mãe se perguntasse qualquer coisa. Ela dizia: "Qual é o problema? Você é estúpido?" Essa era a sua frase preferida. Eu era castigado por fazer qualquer tipo de pergunta, inclusive as mais simples. Meu pai estava sempre muito ausente, então eu não podia pedir algo para ele. Quando eu pedia, sempre tinha medo de que a resposta fosse não. O medo de abandono também pode nos frear de pedir as coisas que queremos. A conselheira e especialista em relacionamentos Bárbara De Angelis capturou essa essência. Você quer pedir para o seu marido que ele lhe dê mais atenção, mas fica preso em sua garganta. Não importa quão esclarecida você seja, não importa quão forte você seja, não importa quão agressiva. Milhares de anos de programação social lhe dizem: "Não, não fale isso. Se disser, você será expulsa da caverna e ficará sozinha e será devorada pelos lobos, porque existem muitas outras mulheres como você, loucas para substituí-la." O quarto elemento que nos impede de pedir é o orgulho. Muitos de nós, especialmente os homens, ficam presos por causa do orgulho. Somos muito arrogantes para admitir que precisamos de algo ou de alguém. Não paramos para pedir informações, conselho ou ajuda, ou que precisamos fazer tudo sozinhos. Normalmente de maneira perfeita e logo na primeira vez, senão estamos arriscando perder o respeito, a amizade e nosso senso de suficiência. Steve Parker nos conta a sua história a respeito de nosso medo de parecer fracos e carentes. Montei um pequeno restaurante há 7 anos atrás e depois de 2 anos fui à falência. Nunca cheguei a desenvolver a decoração como eu queria e nunca tivemos o dinheiro para fazer a propaganda que era necessária. Acho que eu poderia ter pedido emprestado a meu pai o dinheiro que eu necessitava, mas naquela época o meu ego estava em meu caminho. Eu queria provar que podia fazer tudo sozinho, mas o que eu realmente provei é que eu precisava de mais ajuda do que havia pedido.
Outro exemplo de deixar que o orgulho se infiltre no nosso meio, impedindo-nos de solicitar o que queremos, é que nós, erroneamente, acreditamos que devemos ter a capacidade de descobrir tudo por nossa própria conta. Por exemplo, quando compramos um videocassete, nós montamos tudo sem sequer olhar para o manual de instruções. Nós só vamos consultar o manual como última possibilidade, isso se não conseguirmos fazê-lo funcionar sozinho. Vocês já pararam para pensar por que quase todo videocassete tem um relógio que fica piscando e marcando 12 horas no painel de controle? Provavelmente é porque a maioria de nós não olha no manual para aprender como programar o relógio. Nós somos uma nação de solitários e autossuficientes, praticantes do faça você mesmo, treinados para sofrer de maneira firme e em silêncio até o fim. Isso tem se tornado um estigma, impedindo que as pessoas peçam apoio psicológico e emocional. O fato do ex-senador Thomas Eagleton, de Missouri, ter procurado ajuda psicológica custou-lhe a nomeação para a vice-presidência em 1972. As pessoas acreditavam que se ele precisava de ajuda psicológica, ele não poderia exercer um cargo em que ele teria de ser estável e confiável sob grande pressão. Finalmente, a quinta grande razão pela qual as pessoas não pedem o que querem é a baixa autoestima. De acordo com estudos recentes, apenas 1 em cada 3 de nós tem um alto grau de autoestima. Imagine isso, apenas 1 em cada 3. Estamos sofrendo de uma epidemia nacional de baixa autoestima. A maioria de nós se sente como não merecedores de amor, felicidade, reconhecimento ou realização, e inadequados para criar o tipo de vida que queremos. Sofremos de complexo de inferioridade, culpa e falta de confiança em nós mesmos. Como resultado, não acreditamos que as nossas crenças e desejos sejam importantes. Ficamos dependentes de nossa crença de que as necessidades das outras pessoas são mais importantes do que as nossas, especialmente as necessidades dos homens, de nossos filhos, de nossos pais já idosos, nosso chefe, do sem-teto e dos mais necessitados. Sacrificamos a nossa própria realização pessoal com a desculpa de cuidar dos outros. O Dr. Frank Ciccone, de São Francisco, fala a respeito da baixa autoestima que fez com que uma mulher colocasse em risco a sua própria vida. Ele diz: perguntamos a uma mulher que analisamos durante as nossas pesquisas de AIDS se ela costumava usar preservativo durante as suas relações sexuais. Ela respondeu que não, porque ela acredita no homem dela e que ela nunca poderia colocar algo entre eles. Além disso, seja lá o que ele tiver, incluindo doenças venéreas, é algo que também é dela. Para ela, estar em uma relação é mais importante do que a sua própria vida. Ela não poderia pedir para que ele fizesse algo que a protegesse, por medo de que ele não o faria ou de que ele ficasse bravo. E daí ela começou a chorar. O entrevistador disse: se você não se importa com minha pergunta, por que você está chorando? A mulher respondeu: esta é a primeira vez em minha vida que alguém me pergunta como eu penso ou de como eu me sinto a respeito de algo. Pat Albery, presidente de uma grande corporação, disse: quando não conseguimos o que queremos das pessoas que são importantes em nossas vidas, nós normalmente concluímos que o que nós queremos não é tão importante assim. De fato, nós talvez vamos mais adiante, chegamos a ter um relacionamento dependente, no qual chegamos a acreditar que as necessidades e os desejos de outras pessoas são mais importantes do que os nossos. Daí, não pedimos mais nada. A doutora Bárbara de Ângeles diz: por causa da ausência constante de meu pai e como ele fazia promessas que nunca cumpria, minha experiência era de que se você pedisse algo, provavelmente ficaria desapontado. Portanto, não peça e pegue o que puder. Jane Blumstein se lembra da primeira vez que pediu $500 como pagamento para dar palestra. Eu literalmente tive que pedir um copo de água porque eu não conseguia dizer as palavras. A mulher que me contratou respondeu: sim, isso está ótimo. Eu fiquei lá olhando para ela e ela disse: você não achava que iríamos aceitar, não é? Eu fiquei pensando: será que sou tão transparente assim? E daí ela disse: ouça bem, você vale $500. Agora, Aladim, você entende por que você tem que pedir? Quando você começar a pedir, sua vida irá mudar. Todos os seus desejos serão claros e entendidos, e todos os seus pedidos serão finalmente realizados.
É possível ter o seu sonho aparentemente impossível realizado, se você aprender e aplicar os princípios e técnicas que vou lhe mostrar. Pense nisso. Você pode colher os benefícios de saber como, quando e para quem pedir tudo o que você quer. Você terá menos decepções nos seus relacionamentos, mais resultados nos esforços de sua equipe de trabalho, mais transparência na mesa de negociações, o dinheiro que você precisa para começar um negócio próprio, menos discussões com os pais e as crianças. Literalmente um novo mundo pode se abrir para você e para todos com que você se preocupa. Você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir um abraço, conforto, que alguém o escute, perdão, atenção, tempo, intimidade, carinho, respeito, amor, uma massagem, energia para curar, uma explicação, lealdade, fidelidade sexual ou um compromisso. Você pode pedir por uma mão amiga para limpar a casa, um favor, que alguém mantenha um segredo, ajuda com seus deveres de casa, ou que alguém lhe empreste uma blusa ou casaco que talvez você precise, ou aulas particulares, informação, cooperação dos seus filhos, para que alguém fique com seus filhos, aula de natação ou dinheiro para ir ao cinema, participação numa carona comunitária, ajuda para trocar um pneu, um empréstimo para comprar o carro da família ou que as pessoas respeitem certas regras. Quando você quiser ter o controle de sua vida e ser o capitão de seu próprio navio, você pode realizar qualquer coisa que seu coração deseja. A sua autoestima se desenvolverá e você acreditará nos seus próprios sonhos e nas suas habilidades de alcançá-los. Você não será mais um menino miserável, dependente de outros para receber apenas as pequenas migalhas das coisas boas que a vida lhe dá. Você criará suas próprias coisas boas. Simplesmente pedindo aquilo que você quer, aumenta em 200% as chances de você conseguir o que realmente quer. John Assaraf, presidente da companhia imobiliária RE/MAX de Indiana, diz: "A pergunta mais importante que já fiz foi quando tive a coragem de perguntar para os meus atuais sócios se eu poderia ser um de seus sócios no negócio. Eu disse a eles: estou disposto a trabalhar, estou disposto a criar algo. Se vocês querem expandir, eu posso ajudá-los em qualquer coisa que vocês estiverem fazendo." E daí se formou a sociedade. Nós começamos em 1988 com um volume de vendas de 100 milhões de dólares e devemos chegar a 2 bilhões de dólares nesse ano. Aquela única pergunta fez de mim um multimilionário. A resposta é sim, mas você tem que pedir e ao perguntar você aumentará o seu poder pessoal. Debs McCrary atestou isso por nos falar sobre Shannon Rest e seu marido. Eles sonhavam em colocar enormes vasos de barro cheios de flores em frente da entrada circular de sua nova casa. Mas outras necessidades impediam. E daí, a Shannon avistou 4 grandes vasos na frente de um hotel fechado em São Antônio. Ela ligou e disseram que toda a estrutura com 300 quartos totalmente mobiliados deveria ser demolida e absolutamente nada poderia ser retirado. Após muitas ligações, ela conseguiu falar com a empresa que tinha comprado o hotel. Eles achavam que os móveis tinham sido retirados. Com a permissão deles, a Shannon assumiu o comando. Ela entrou em contato com uma associação de ajuda a menores que estava precisando desesperadamente de donativos e entrou em contato também com o Exército de Salvação e a Associação de Assistência a Cidadãos Deficientes e outros. Durante 10 dias, voluntários levaram toda a mobília. Apesar da intenção inicial de Shannon ser algo pessoal, ela patrocinou um novo senso de orgulho entre pessoas que talvez nunca teriam trabalhado juntos. E hoje, a entrada circular da sua casa tem 4 vasos de barro, 2 de cada lado. Tenho visto o que você tem no coração. Vi que tem um valor profundo e sincero. Mas se nós não falamos para aqueles que amamos a respeito das coisas que desejamos, nunca as realizaremos. Pedir. O ato de pedir dá asas aos nossos maiores sonhos. Se o que você quer é carinho, peça. O especialista em relacionamentos, Dr. John Gray, diz: "Lembro de quando minha esposa Bonnie me pediu pela primeira vez um abraço. Isso fez uma grande diferença em nosso relacionamento. Em vez de ficar ressentida comigo por não abraçá-la espontaneamente, ela simplesmente me pedia. Era uma grande demonstração de amor para mim. Ela começou a entender que a melhor maneira de demonstrar o seu amor era me ajudando a amá-la.
Pat Albery nos lembra que você pode enriquecer o seu estilo de vida simplesmente pedindo. Quando eu perguntei para o Jeff onde ele queria passar a nossa lua de mel, ele respondeu: vamos a Maui. Eu reservei uma linda suíte num dos melhores hotéis da ilha, completo com serviço de quarto até às 2 da manhã. Quando chegamos, estávamos morrendo de sede e mal podíamos esperar para abrir o frigobar no quarto. Foi aí que percebemos que o quarto não tinha frigobar. Eu pedi o serviço de quarto, mas a pessoa do outro lado da linha me disse que o serviço de quarto só estava disponível das 6 às 10 da manhã e das 18 às 22 horas da noite. Meu marido realmente não ficou contente com a situação. Eu lhe disse que resolveria o problema e fui diretamente ao lobby para falar com o gerente e disse: por $350 por dia, eu esperava serviço de quarto e um frigobar. A brochura e o pessoal de reserva me garantiram que eu teria ambos. O que eu quero é um quarto onde posso ter alimentos e bebidas 24 horas por dia. O gerente me explicou que os únicos quartos com frigobar eram as vilas junto à praia e que elas custavam $895 por dia. Eu lhe disse: ótimo, é lá que eu gostaria de ficar e gostaria que fosse cobrado o mesmo valor da minha suíte. 5 minutos depois, ele saiu do seu escritório e disse: aqui estão as chaves da vila, Sra. Albery. Espero que vocês aproveitem a sua estada. O passe para a sua liberdade está nas perguntas que você faz e no que você está disposto a aceitar. Pense alto, Aladim. Agora é a hora. Uma das maneiras de pensar grande é ser audacioso. A produtora de televisão Carla Morgenstern sabe como ser audaciosa. Ela diz: eu sempre quis ser uma produtora. E é assim que eu constantemente me via. Uma manhã, eu estava assistindo o jornal na TV e Gloria Steinem estava promovendo seu novo livro. Ela terminou seu segmento dizendo: se todo mundo prometesse fazer algo audacioso, este seria um mundo melhor. 3 horas depois, eu decidi ser audaciosa. Então, eu liguei para o escritório de Gloria e marquei uma reunião com ela. Eu era apenas uma criança, com meus 20 e poucos anos, mas eu lhe disse: eu acho que você deveria ter o seu próprio show matutino na televisão. E ela concordou. Então, fui até o produtor executivo do show e vendi para ele a ideia de que a Gloria deveria ter uma participação regular no show, Today Show. Nós ficamos lá por 2 anos, e foi assim que comecei a minha carreira como produtora de televisão. Ao longo da história, houve muitas pessoas que foram mestres na arte de pedir e conseguir o que queriam. Essas pessoas, que chamamos de mestres da lâmpada, superaram obstáculos e moldaram o seu próprio destino. Após dominarem os princípios de pedir e de receber, eles criaram os seus sonhos e contribuíram para as vidas de outras pessoas. Os mestres da lâmpada sempre pedem apoio de diversas maneiras. Uma das coisas que diferenciam os mestres das pessoas comuns é que eles pedem constantemente tudo e todas as coisas de que precisam. Eles pedem tempo, assistência, instruções, aconselhamento e treinamento. Eles param e perguntam para obter a direção certa. Eles pedem para que as pessoas compartilhem com eles as suas receitas de bolachas com gotas de chocolate, da mesma maneira que eles pedem sua receita de sucesso financeiro. Ao seguir os conselhos destes mestres, você também pode descobrir a sua missão, esclarecer seus sonhos, reacender a sua paixão e aprender a pedir de maneira eficiente, criativa e constantemente o que você quer. Pelo menos uma vez, todos os mestres da lâmpada tiveram dificuldades em pedir pelo que eles queriam e precisavam. Todos eles tiveram que resolver questões com a sua própria ignorância emocional, medo, orgulho e baixa autoestima, que todos nós temos que lutar contra. Mas eles enfrentaram os seus medos, superaram os obstáculos e continuaram criando as vidas e resultados que eles queriam. Se eles podem, você também pode. Os mestres da lâmpada são caracterizados da seguinte maneira. A primeira é que eles sabem o que eles querem. Eles são claros a respeito do seu objetivo, da sua visão e de suas metas. Eles têm a habilidade de comunicar isso para os outros. Uma pequena criança lá de nossa igreja veio me procurar para falar a respeito do banco infantil. Ele disse: meu nome é Tommy Tai, tenho 6 anos e quero pedir um empréstimo ao banco infantil. Tommy me disse: desde que eu tinha 4 anos eu tenho essa visão de que eu poderia causar a paz no mundo. Eu quero fazer um adesivo para o carro que diz: paz, por favor, faça isso pelas crianças. Assinado Tommy Tai. Eu preciso de $450 para que eu possa imprimir 1000 adesivos.
Quando ficaram prontos os adesivos, Tommy convenceu seu pai a levá-lo até a casa do ex-presidente Ronald Reagan, na Califórnia. Quando o vigia veio atendê-lo, Tommy fez uma apresentação de vendas de 2 minutos sobre seu adesivo, que foi irrecusável. O vigia deu a Tommy $1,50 e disse: "Olha, eu quero um desses adesivos. Espera um minutinho que eu vou chamar o ex-presidente." Depois disso, ele enviou um adesivo para Mikhail Gorbachev, o presidente da Rússia, com uma nota de cobrança de $1,50. Gorbachev mandou o dinheiro e junto uma foto sua autografada que dizia: "Lute pela paz, Tommy. Mikhail Gorbachev, presidente." Depois que o projeto de Tommy começou a levantar voo, o jornal do município fez uma matéria a respeito dele. O seu entrevistador lhe perguntou qual era o impacto que ele achava que poderia ter em prol da paz mundial. Tommy respondeu: "Eu não acho que tenho idade suficiente. Eu acho que precisa ter uns 8 ou 9 anos de idade para conseguir terminar todas as guerras no mundo." Alguém mandou uma cópia da entrevista para Joan Rivers e ela convidou Tommy para que ele fosse entrevistado em seu show de TV. No final do show, Joan se aproximou e disse: "Tommy, você realmente acha que o seu adesivo vai criar a paz no mundo?" Tommy respondeu: "Até agora só se passaram 2 anos e eu consegui que derrubassem o muro de Berlim. Acho que estou indo muito bem, você não acha?" A segunda característica dos mestres da lâmpada é que eles acreditam que merecem receber o que eles querem. Para que você receba os presentes que a vida lhe dá, você precisa acreditar que você merece recebê-los. Jane Bluestein era alguém que acreditava. Jane diz: "Quando comecei minha empresa de consultoria na área de educação, eu não tinha dinheiro, então decidi ir ao banco e pedir um empréstimo. Tecnicamente, eu não tinha garantia a oferecer ao banco, mas eu me vesti de acordo, peguei uma cópia do meu novo livro e fui até o banco. Eu fui até o gerente de financiamentos, joguei meu livro em cima de sua mesa e disse: 'Olha, você não me conhece e nem mesmo tenho conta aqui, mas acabei de iniciar o meu negócio que vai poder ajudar muitas pessoas. Sou muito inteligente e preciso de dinheiro.' Ele me perguntou quanto eu queria e eu lhe disse: 'Preciso de $15.000. Ele imediatamente me deu um cheque nesse valor. Quando eu me dirigi à porta, uma parte de mim estava pensando: 'Quem você pensa que é?' E daí a outra parte disse: 'Não me importo, eu tenho $15.000 a mais do que eu tinha 1 hora atrás.'" A terceira qualidade que os mestres da lâmpada têm é que eles acreditam que podem conseguir o que pedem. Eles pedem com a certeza de obter, sabendo que eles vão receber o que lhes estão pedindo. Alguns chamam isso de fé, outros chamam de autoconfiança. Seja lá qual for o caso, é o ato de acreditar que é possível que os leva à ação. O quarto traço dos mestres da lâmpada é que eles têm uma paixão. Jack Miller ilustra isso da seguinte maneira. Ela diz: "No último momento, decidimos que tínhamos de estar na Eco 92 no Rio de Janeiro, no Brasil. Nós queríamos distribuir uns folhetos sobre a autoestima para os participantes do encontro. Sabíamos que se as pessoas não dessem valor a si mesmas, não teriam como apoiarem a ecologia que dá suporte à sua própria existência. Nós só tínhamos 2 semanas para levantar os $8.000 que precisávamos para cobrir os custos de transporte, hospedagem, alimentação e impressão dos folhetos. Nós sentimos que precisávamos ir ao encontro para ter certeza de que as pessoas enxergassem que a crise ecológica que enfrentamos está relacionada com a crise que todos nós estamos enfrentando em nossos corações. Por causa de nossa paixão em compartilhar essa mensagem tão importante, pegamos o telefone e começamos a ligar para as pessoas, pedindo seu apoio. Quando você mantém a sua visão e sabe que a sua missão é importante e vai ajudar muitos, é fácil envolver outros e receber o seu apoio. Pense nisso, nós levantamos $8.000 em apenas 2 semanas, e uma boa parte desse valor veio de pessoas que nós não conhecíamos. O quinto traço que os mestres da lâmpada possuem é que eles agem quando confrontados com o medo. Todos os mestres da lâmpada agem de acordo com a sua orientação interna ou externa. Não é que eles não têm os mesmos medos que nós temos. Eles têm. O que os separa dos outros é que eles agem quando confrontados com o medo. Um homem chamado Malcolm, morador de Vancouver, levou sua noiva num fim de semana para escalar os montes das florestas do norte de British Columbia. Sem querer, eles acabaram ficando entre uma ursa e seus filhotes. A ursa, querendo proteger os seus filhotes, agarrou a noiva de Malcolm. Malcolm só tem 1,56 m de altura e a ursa era enorme, mas ele sentiu coragem o suficiente para livrar a sua noiva das garras da ursa. Porém, a ursa conseguiu agarrá-lo e começou a apertar cada osso de seu corpo. Terminou por dar uma patada na cara dele, arranhando-o todo.
surpreendentemente, ele sobreviveu. Ele passou por cirurgias de restauração durante os 8 anos seguintes, mas não ajudou muito, e ele se via como uma pessoa feia. Ele não queria se expor a ninguém na sociedade. Daí, um amigo dele lhe trouxe algumas fitas motivacionais para escutar. Em uma das fitas, ele escutou a história de Paul Jeffers, que perdeu a audição com 42 anos de idade e mesmo assim conseguiu se tornar um dos vendedores mais bem-sucedidos do mundo. Malcolm escutou a mensagem quando Paul lhe disse: as limitações são colocadas na vida das pessoas comuns para que elas se tornem extraordinárias. Malcolm disse para si mesmo: esse sou eu sou extraordinário. Malcolm teve que superar o seu medo de ser rejeitado por causa de sua aparência física. Ele acordava todo dia sabendo que era uma possibilidade, mas ele cavou o seu caminho independentemente disso. Malcolm decidiu se tornar vendedor de seguros, uma posição que iria expô-lo à rejeição muitas e muitas vezes por dia. Ele decidiu fazer de sua deficiência potencial uma vantagem. Então, ele colocou a sua foto no cartão de visita e quando ele distribuía o seu cartão para as pessoas, ele dizia: eu sou feio por fora, mas sou lindo por dentro. Basta você me conhecer. Um ano mais tarde, Malcolm se tornou o agente de vendas de seguros número 1 da Vancouver. A sexta característica dos mestres da lâmpada é que eles aprendem com suas próprias experiências. Eles sabem que não conseguem acertar tudo logo na primeira vez, inclusive pedir o que querem. Eles simplesmente aprendem com sua própria experiência e aplicam o que aprenderam na próxima vez. Um amigo, Harv Eker, um grande empreendedor que ficou rico cedo, diz: uma das maiores lições que eu já aprendi sendo vendedor foi numa loja de áudio e vídeo. Um dia um cliente entrou e estava com pressa. Ele ia viajar com sua família e precisava comprar uma câmera de vídeo. Ele disse: dê-me o que você acha que eu preciso. Eu vou gastar $1000, mas estou com muita pressa. Então escolhi algo para ele e ensinei como utilizar. Eu não mostrei nenhum dos outros acessórios porque ele disse que estava com muita pressa. Alguns dias depois, o mesmo homem voltou na loja e estava soltando fumaça. Ele disse: eu confiei em você. Eu fiz um cheque de $1000. Você tinha a obrigação de cuidar bem de mim. Eu fui à Disney World com a minha família pela primeira vez. E depois de 20 minutos as baterias de minha câmera se esgotaram. Se você ia cuidar bem de mim, por que você não me vendeu uma bateria extra? E eu disse: mas o senhor estava com muita pressa. Eu aprendi naquele momento que nunca deveria tentar ler a mente de outras pessoas. Teria levado apenas 2 segundos para perguntar: você vai precisar de uma bateria extra? Eu não só perdi um cliente, mas uma boa comissão também. O 7º e último traço dos mestres da lâmpada é que eles são persistentes. Anthony Robbins é conhecido por seus muitos livros, fitas e programas motivacionais. Esta é a história dele. Tony diz: alguns anos atrás eu estava em Nova York durante o dia de ação de graças com a minha nova esposa. Ela estava triste porque nós não estávamos com a nossa família. Eu disse: meu amor, vamos comprar alimentos para dar para pessoas que não podem se dar ao luxo de ter um jantar de ação de graças. Vamos a algum lugar onde possamos realmente apreciar quem somos, do que somos capazes e o que podemos realmente dar. Nós vamos comprar alimento suficiente para 6 ou 7 famílias poderem se alimentar por 30 dias. Eu comecei por pedir que meus parceiros conseguissem alugar uma perua, mas eles não tiveram sorte. Eles me disseram que todas as locadoras de automóvel estavam sem nenhuma perua. Eu disse: olha, no frigir dos ovos, se nós realmente queremos algo, nós podemos fazer acontecer. Olhe lá na rua, vocês estão vendo todas aquelas peruas? Vamos conseguir uma daquelas. Então, tentamos ficar parados junto ao farol até que uma perua parasse. Nós acabamos falando com mais ou menos 2 dúzias de pessoas. Todo mundo disse não. Meus parceiros estavam prontos para desistir, mas eu disse: olha, é a lei das médias. Alguém vai ter que dizer sim. Não demorou muito, a perua perfeita apareceu. Bem grande. Nós batemos no vidro e explicamos o que queríamos fazer. Oferecendo ao motorista $100 para nos ajudar, ele disse: vocês não precisam me pagar, eu ficaria muito feliz em levá-los. Daí, ele pegou seu boné que estava no assento ao lado. Quando ele ajeitou o boné, vi que tinha os seguintes dizeres: Exército da Salvação. O nome daquele homem era Capitão John Rondon. Ele era chefe do Exército da Salvação na região sul do Bronx. Foi lá que ele nos levou. Entramos numa loja, compramos muitos alimentos e algumas cestas. Nós embalamos alimento suficiente para 7 famílias se alimentarem por um mês. E daí nós saímos para achar as famílias.
Foi uma experiência realmente gratificante em poder ser de grande ajuda para alguém, mesmo que tenha sido de maneira muito pequena. Veja, você realmente pode fazer qualquer coisa acontecer se você se comprometer e agir de maneira persistente. Milagres como esses podem acontecer a cada dia, mesmo numa cidade em que não há peruas. Fim do lado A. Início do lado B. Aladdin, você terá de ultrapassar um grande obstáculo antes do reino ser seu. Você precisa conquistar o labirinto do medo. Para fazer isso, você terá de entrar nesse lado do labirinto. Pense com sua cabeça, siga o seu coração através do labirinto. Eu o encontrarei do outro lado, pois você terá de dominar os seus medos sozinho. Entretanto, dentro do labirinto você encontrará alguns portões. Cada um desses portões estará lá para ajudá-lo. Quando você tiver ultrapassado com sucesso cada um dos portões, o caminho para sair do labirinto terá se tornado claro. Lembre-se, Aladdin, que a maior parte de nossos medos é criado por nós mesmos. Muitos de nós têm a ilusão de que são as coisas de fora que nos causam medo. Quando você estiver explorando o labirinto do medo e entrar em contato com algo que cria o medo, você acreditará que o medo é real, mas não é. Tenho um presente para lhe dar antes de você entrar no labirinto. E em volta do pescoço do Aladdin apareceu um cordão de ouro com um medalhão pendurado. Aladdin olhou para a inscrição que dizia: Medo, a mente cria experiências que só de longe são reais. Sempre que você ficar com medo no labirinto, olhe para o medalhão e você se lembrará da verdade. Todo medo é criado por experiências e fantasias que parecem ser verdadeiras. Isso vai lhe dar a coragem para continuar. Aladdin entrou no labirinto e, virando à direita, encontrou o primeiro portão. Este primeiro portão é onde você passa a entender que você cria os seus próprios medos. O próximo relato é um exemplo de que criamos os nossos próprios medos. Quando se trata de pedir o que eu quero, tenho medo de pedir à minha mãe que pare de me criticar e que confie em mim. Veja o que acontece quando revemos esta frase e mudamos a estrutura da frase da seguinte maneira: eu realmente gostaria de pedir à minha mãe que pare de me criticar como um filho e que confie em mim. Mas eu me assusto ao imaginar que se eu fizer isso, ela vai parar de vir me visitar. Da mesma maneira, podemos analisar a frase: quando eu quero pedir o que eu quero, eu tenho medo de pedir um aumento para meu chefe. Na realidade, deveria ser parafraseada da seguinte maneira: realmente gostaria de pedir um aumento para meu chefe, mas eu me assusto ao imaginar que se eu o fizer, ele vai ficar bravo comigo e desconte isso de alguma maneira. Ou quando você pensa em algo como: quando eu pedir o que eu quero, tenho medo de convidar a Jane para sair comigo. Você realmente quer dizer: realmente gostaria de convidar a Jane a sair comigo, mas me assusto ao imaginar. Note que as palavras-chave são: eu amedronto a mim mesmo por imaginar. Agora você pode ver mais claramente como você se amedronta. É você que cria todos os cenários negativos, que na realidade não aconteceram. Então, o que devemos fazer? Há 3 soluções. Primeiro, devemos voltar à realidade. Simplesmente parar de fantasiar futuros negativos. Concentre-se em sua respiração. Observe os sons e a vista à sua volta. Saia de sua cabeça e volte à realidade. Volte a sentir os seus verdadeiros sentidos: visão, tato, audição, paladar e olfato. A segunda solução para parar de se amedrontar é analisar as suas fantasias. Pergunte para outra pessoa como ela se sentiria se você pedisse as coisas que você quer. Compartilhe com elas as suas piores fantasias e pergunte-lhes se é verdade. Como no exemplo seguinte: chefe, eu gostaria de conversar com você a respeito de um aumento de salário, mas eu me assusto ao imaginar que se eu lhe pedir esse aumento, você ficará bravo comigo por fazer esse pedido. Eu entendo que não sei como você se sente sobre empregados pedindo aumento. E eu também não tenho certeza sobre como esse pedido deve ser efetuado. Eu também não sei qual é o seu critério para conceder aumentos. O que eu tenho de fazer para merecer um aumento em sua opinião? Podemos falar a respeito? A terceira maneira de parar de se amedrontar é usar o poder de sua imaginação e visualizar o resultado que você quer. Visualize o que você quer.
Pode ser que você não consiga exatamente o que você visualizou, mas não importa. Você terá visualizado um resultado positivo daquilo que você quer, e isso vai lhe dar o impulso psicológico necessário para ir em frente. Isto define marca no seu sistema nervoso central, que irá ajudá-lo a agir dessa maneira mais tarde, quando estiver enfrentando a realidade. De volta ao nosso labirinto do medo, nos aproximamos do segundo portão, onde precisamos analisar os nossos medos. A maioria dos nossos medos não passariam num cuidadoso teste de inspeção e análise. Quando expomos os nossos medos a um exame cuidadoso, eles simplesmente se evaporam. Quando você sentir medo de pedir ou medo de agir, pare e respire fundo. Daí, pergunte-se racionalmente: qual é a pior coisa que poderia acontecer? Será que é tão ruim assim? Vou sobreviver a isso? Se você acha que pode e o que você quer é importante, então siga em frente. No labirinto do medo, nós agora chegamos ao terceiro portão. Como usar palavras positivas para falar de si mesmo? Uma das melhores técnicas para nos motivar é falar de nós mesmos de maneira positiva. Nós temos mais de 50.000 pensamentos por dia. Muitos deles são sobre nós mesmos e muitos são negativos. Eu nunca vou conseguir o que eu quero. O que eu estava pensando? Quem estou enganando? E assim por diante. Esses pensamentos nos impedem de pedir e agir de maneira que precisamos para atingir nossas metas e realizar nossos sonhos. Precisamos substituir esses pensamentos negativos sobre nós mesmos por pensamentos positivos. Na psicologia, a lei de substituição diz que você não pode se livrar de uma coisa sem colocar outra no seu lugar. Como a natureza forma uma espécie de vácuo, se simplesmente tentarmos eliminar o negativo sem substituí-lo com o positivo, o vácuo criado, eventualmente, irá puxar o negativo de volta. Se não formos cautelosos e cuidadosos, às vezes simplesmente substituímos um negativo por outro negativo. Um bom exemplo é quando as pessoas param de fumar. Elas normalmente começam a ganhar peso. Qual a razão? Elas substituem o cigarro por comida. Há soluções melhores, por exemplo, substituir o cigarro por uma respiração profunda, alongamentos, abraços, expressar os nossos sentimentos e compartilhar os nossos desejos e necessidades. Da mesma maneira, ao cuidar de nossos pensamentos negativos e limitadores, precisamos substituí-los por afirmações positivas que nos dão poder. Por exemplo, eles nunca vão me escutar. Pode ser substituído por: posso aprender a conseguir a atenção e seu interesse. Ou: nunca vou conseguir o que eu quero. Pode ser substituído por: estou criando, de maneira alegre e hábil, o que realmente quero na minha vida com o apoio e ajuda de outros. O que eu ganho ao tentar isso se torna: a cada tentativa que eu faço, estou chegando cada vez mais próximo do meu objetivo. Uma técnica muito poderosa é fazer uma lista de todos os pensamentos negativos que você tem a respeito do assunto pedir, e fazer outra lista com um pensamento positivo a respeito de cada item. Escreva cada frase num pequeno cartão. Carregue esse cartão no bolso ou na bolsa e leia-o diversas vezes por dia. Se você ler em voz alta, será melhor ainda. Aproveite o tempo que você fica esperando no consultório do médico, esperando que seu lanche chegue ou antes de ir para a cama à noite. E mais uma vez quando você levantar de manhã. A repetição constante dessas frases vai fazer com que as coisas positivas substituam os pensamentos negativos. Entenda que todo mundo tem medo também. Márcia Martin, uma consultora corporativa especializada em comunicação, costuma falar aos estudantes de sua classe que, apesar de eles acharem que são as únicas pessoas do mundo que têm medo, não é exatamente assim. Ela costuma dizer: eles olham em volta da classe e começam a pensar: aquela pessoa ali é tão forte e confiante, ela deve ter todas as respostas. Mas daí eu costumo apontar que todo mundo tem medo. Eu faço isso perguntando à classe: quem de vocês tem certeza de que todos os alunos desta classe são totalmente confiantes? Naturalmente, todos levantam as mãos, porque eles têm a certeza de que as outras pessoas são totalmente confiantes. Daí eu pergunto: bem, qual de vocês nessa sala é a pessoa confiante? É lógico que ninguém levanta a mão. Eu digo a eles: obviamente, cada um de vocês está morrendo de medo. E quando eles entendem o ponto de que todos nós temos medos, isso nivela o jogo.
Eles começam a entender que todos estão no mesmo nível, que todos nós estamos com medo, e isso nos dá um pouco mais de coragem para ir atrás do que queremos e começar a pedir. O quarto portão no labirinto do medo é: sinta medo, mas faça o que tem de ser feito assim mesmo. Theo Alexander diz: o medo só fica rondando se você grudar nele. Eu penso no medo como algo entediante, um hóspede sem graça que só fica em volta de mim enquanto eu estou lhe divertindo. A melhor coisa a fazer com o medo é deixá-lo ir embora. Se você rir dos seus medos, eles simplesmente irão embora. Eu passei a entender que há 2 caminhos que você pode tomar na vida. Um deles é ver a vida como uma série de problemas, medos e fracassos, e o outro é ver a vida como experiências, oportunidades e aventuras. O que muda é apenas a sua perspectiva. Você pode caminhar a trilha que quiser. A escolha é sempre sua. Eleanor Roosevelt, ex-primeira-dama dos Estados Unidos, uma vez disse: você ganha força, coragem e confiança através de cada experiência que você para e encara o medo. Você é capaz de dizer a si mesmo: eu vivenciei este horror, eu aguento o que vier depois disso. Você precisa fazer o que acha que não pode fazer. Não importa o que você está pensando ou o medo que tem, é só fazer o que tem de ser feito. Agir é a única coisa que importa. Sempre que me coloco em uma posição em que eu agi, mesmo que eu tenha sentido medo, eu sempre me sinto muito bem. Simplesmente faça. É o conselho da autora de um livro de receitas ganhador de prêmios, Diana Wentworth. Ela diz: o que me permite ir em frente para que eu não deixe o medo me impedir é ver os resultados tão claramente que realmente me decido a realizá-lo. Daí, todas as minhas considerações não significam nada. São simplesmente uma representação. Agir é tudo o que importa. Eu posso ver que no fim de minha vida eu vou poder olhar para trás e dizer: eu gostaria de ter agido mais vezes. A ação vence o medo. Aladim agora estava numa sala grande, e à medida que ele andava de um lado para o outro, a sala ficava cada vez mais escura e mais fria. A parede no outro lado da sala parecia se afastar diante dele. Aladim ficou muito assustado. A sala estava mudando diante de seus próprios olhos. Ele se sentia fora de controle, completamente sem forças. Ele se ajoelhou. Ele estava sentindo o medo da mudança. Daí ele ouviu: qual é a pior coisa que pode acontecer com você? E diante dele, na outra parede, estava o 5º portão. O desafio do 5º portão é construir o seu caminho até as coisas grandes aos poucos. A viagem até a construção dos músculos deve começar devagar. Vibre com suas pequenas vitórias. Elas são as suas pedras de fundação para as grandes conquistas. O consultor de educação Alice Bridges aconselhou: comece devagar com pessoas de sua confiança. Eu gostaria de começar com pessoas que são de minha confiança e amáveis. Pessoas com quem eu possa praticar. Pessoas para quem eu pudesse simplesmente dizer: veja, estou apenas começando a aprender como pedir e eu preciso praticar e ter o seu apoio. Você pode me dar informações sobre como eu poderia melhorar os meus pedidos? Você precisa se associar a uma organização ou ter à sua volta pessoas que permitam que você seja você mesmo, até mesmo vulnerável, sem ninguém para rebaixá-lo. O reconhecido Dale Carnegie disse: faça as coisas que você tem medo de fazer e continue a fazê-las. Essa é a maneira mais rápida e segura que já foi descoberta para vencer o medo. Vença o medo da mudança um pouco de cada vez. Se você não gosta do que está fazendo atualmente, comece a mudar os seus pensamentos, imagens e hábitos, hoje, um pouco de cada vez. Você não pode continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez e esperar que sua vida mude. Como diz o ditado popular: se você continuar a fazer o que sempre fez, você continuará a receber o que sempre recebeu. Se as suas ações atuais não forem o suficiente para trazer o que você sempre quis, é porque você poderia ter feito mais. Provavelmente, a expressão mais poderosa desse princípio é a definição de insanidade. Insanidade é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Só há 3 maneiras de melhorar a qualidade de sua vida. Primeiro, descubra o que está funcionando e faça mais disso. Segundo, descubra o que não está funcionando e pare de fazer. E terceiro, tente coisas novas e descubra qual delas funciona e quais não funcionam. Incorpore aquelas que funcionam na sua maneira de agir. Por que as pessoas resistem a mudanças e crescimento?
Se todas as ideias e maneiras de agir discutidas nesta fita são tão boas para nós, por que é que apenas um pequeno número de pessoas realmente muda? A resposta é que somos criaturas que se acostumam com um hábito. Nós nos acostumamos a ser de uma certa maneira, mesmo que não funcione muito bem. Faça uma pequena experiência. Cruze as mãos por cima do seu colo. Note qual é o polegar que você colocou em cima. Mão esquerda por cima da mão direita ou a direita em cima da esquerda. Agora, cruze novamente as mãos para que o outro polegar fique por cima. Este movimento envolve cada um dos dedos da outra mão a subir um passo. Note como você se sente. Parece meio desajeitado? Desconfortável? Estranho? Misterioso? Ou errado? Neste pequeno exercício está a razão pela qual as pessoas nunca chegam a ter a qualidade de vida que elas secretamente desejam. Elas preferem se sentir confortáveis do que desconfortáveis. Elas ficam presas àquilo que os psicólogos chamam de zona de conforto. A respeito das zonas de conforto, Standale costuma dizer: elas são como caixões revestidos de feltro. Quando você fica no seu caixão revestido de feltro, você morre. Crescimento e desenvolvimento requerem uma certa medida de desconforto. Como um jovem entusiasmado esquiador nos disse: se você quer ser um bom esquiador, você tem que se sentir confortável quando na realidade está em desconforto. Muitas das coisas necessárias para construir e manter uma autoestima elevada às vezes podem se tornar desconfortáveis. Dizer não, deixar claro os seus direitos e necessidades, pedir aquilo que você quer, expressar seus verdadeiros sentimentos, dizer coisas positivas a respeito de si mesmo, deixar alguém cuidar de você com um abraço ou uma massagem, talvez até mesmo um certo desconforto no início. E daí? Faça assim mesmo. Uma das maneiras de passar pelo desconforto é simplesmente fazendo as coisas que você se sente desconfortável em fazer. Eis uma citação de nosso amigo e palestrante Ed Foreman. Vencedores são aquelas pessoas que tornam um hábito fazer as coisas que os perdedores se sentem desconfortáveis em fazer. Todos nós temos que passar pelo estágio de desconforto de todo comportamento novo. Muitos de nós lembramos de quão desconfortável nos sentíamos ao falar pela primeira vez em público. A nossa primeira dança, o primeiro encontro, nossa primeira entrevista para um emprego, nossa primeira apresentação musical. Uma confrontação com alguma autoridade, nossa primeira experiência sexual ou a primeira vez que enfrentamos uma multidão. Muitos de nós encaramos essa primeira vez e fomos em frente para outras primeiras vezes. Nosso primeiro dia no emprego novo, nosso primeiro filho, nosso primeiro negócio, nosso primeiro cliente, primeiro empréstimo bancário, nossa primeira hipoteca, nossa primeira entrevista para uma rádio e assim por diante. Dê-se a permissão de sentir pouco à vontade. Qualquer coisa que você quiser aprender, você se sentirá pouco à vontade no início. Então, permita-se ser um iniciante, alguém que está aprendendo. Cada vez que você pedir alguma coisa, você ficará um pouco melhor. Aladim agora se encontrava numa passagem entre duas cavernas. À medida que adentrava, sentia cada vez mais frio. O gelo se formava no teto, ele sentia os seus ossos tremerem. Aladim pensava consigo mesmo: deve ser isso que acontece com o coração da pessoa rejeitada. Esse deve ser o medo da rejeição. E quando ele deu um nome para o medo que estava sentindo, o chão debaixo dele se abriu, e Aladim viu o sexto portão. O sexto portão no labirinto do medo é simplesmente o medo da rejeição. Para superar esse medo, você precisa encarar a rejeição de outra maneira. Você precisa lembrar-se que há dois domínios na mente. Um é o fato, o outro o significado. Os seres humanos sentem a necessidade de criar um significado para cada fato, inclusive da rejeição. A verdade é que todos os fatos são apenas fatos, se bem analisados, são sem significado nenhum. Você que inventa o significado, e ele se torna uma profecia que se realizará por si só. E agora você tem que produzir novos fatos, novas experiências de vida que continuam a validar aquele significado. Portanto, se você é rejeitado quando criança, você decidiu que não tem valor. A verdade é que você não é sem valor. Mas, uma vez que você acredita que não tem valor, você vai juntar mais dados para provar a si mesmo que não tem valor. Isso, por sua vez, vai aprofundar essa crença.
Se você decidir que um acontecimento neutro seja algo negativo a respeito de si mesmo, você pode tão simplesmente inverter essa decisão e decidir da maneira correta e positiva. A opção de escolha estará sempre lá, depende apenas de você. Se você pode inventar um significado, pode também inventar outro. Em ambos os casos, é você que está inventando o significado. Então, por que não inventar um significado que lhe dá poder para criar o que você quer na sua vida, em vez de um significado que te bloqueia? Mais uma vez, a opção de escolha é sua. Lembre-se, ouvir alguém lhe dizer não significa nada a teu respeito. Muitos acham que a rejeição é ruim, um fracasso, que não é bom, inadequado ou sem valor. E não significa nada disso. De fato, como diz um velho ditado, não significa absolutamente nada. A rejeição é, na verdade, uma ilusão. Considere o seguinte: se eu convidar a Janet para jantar e ela disser não, eu não tinha ninguém com quem jantar antes de convidá-la. Eu não tinha ninguém com quem jantar após convidá-la. Na realidade, eu não perdi nada. Eu não tinha nada antes e não tenho nada agora. Não há uma verdadeira perda. Não piorou as coisas. Simplesmente ficou do jeito que estava. Se eu prestar vestibular para entrar na Universidade de Harvard e não passar no exame, eu não estava dentro de Harvard antes de prestar o vestibular. Eu não estou lá dentro depois de prestar o vestibular. Não piorou. Eu simplesmente permaneci do mesmo jeito. Visto que já estou enfrentando o fato de não jantar com Janet ou não ser um estudante de Harvard, qual é o grande problema? Eu sei que consigo viver com essa realidade, pois essa é a minha realidade atual. E eu estou ótimo. Lembre-se, não tome uma rejeição como algo pessoal. Stuart Emery nos lembra: você é apenas um figurante no teatro do resto do mundo. Napoleon Hill sabia que a rejeição na realidade pode ser de grande ajuda. Ele disse: em cada situação existe a semente de um benefício de igual ou maior valor. Agora, o sétimo e último portão no labirinto do medo esperava por Aladim. Mas ele estava exausto e deitou olhando para o céu, como se as respostas estivessem lá. Então ele viu uma coisa impossível, belíssima. O sétimo portão estava nas nuvens. Com alegria no coração, subiu em seu tapete mágico e voou até o sétimo portão. Para passar pelo sétimo portão, é necessário entender o seguinte: é um jogo de números. Assim que Aladim tinha atravessado o portão número 7, ele viu uma linda borboleta pousar no seu ombro. E a borboleta disse: siga-me, Aladim, vou guiar-lhe até a saída do labirinto. Agora, sua vida vai se desdobrar em esplendor. Você foi abençoado com suas próprias realizações. Aladim olhou para baixo e de repente estava vestido em seda fina. Quando saiu do labirinto do medo, viu o gênio lhe aguardando. Contou sobre suas aventuras dentro do labirinto, falou a respeito da borboleta, mas notou que ela já tinha desaparecido. A borboleta, como tudo que você passou desde que entrou no labirinto do medo, foi sua própria imaginação. Ela estava lá para mostrar que você pode criar e recriar tudo o que você acredita ser verdadeiro, tanto negativo quanto positivo. Durante as suas viagens, você adquiriu muita sabedoria, meu filho. Agora você já sabe que fazendo a pergunta certa para a pessoa certa, na hora certa, é a chave para o reino. Vou chamá-lo de o fator Aladim. Este é um princípio importante, Aladim. Pedir o que você quer e receber é apenas parte do fator Aladim. A terceira parte é a gratidão. Quando somos gratos às pessoas na nossa vida, às circunstâncias que cercam nossas conquistas e ao mundo em geral, o círculo se fecha. Passamos a viver em um estado de realidade abençoada. Agora é hora de você fazer o seu primeiro pedido, aquele que irá formar o resultado de todos os outros que se seguirão. Qual é o seu maior desejo, Aladim? E Aladim respondeu: por isso resolvi lhe fazer a seguinte pergunta: qual é o seu maior desejo, meu gênio? Um profundo silêncio tomou conta do ambiente, e daí um suspiro do gênio. Desejo apenas uma coisa: minha liberdade. Se me desse apenas minha liberdade, eu seria o gênio mais feliz do mundo. Aladim atendeu o desejo do gênio e deu-lhe a liberdade.
O ar ficou pesado com o silêncio, os olhos de Aladim se encheram de lágrimas. Será que o gênio sentia tão pouco afeto por ele que com sua liberdade ele tinha desaparecido? Apesar de tudo que o gênio significava para ele, mentor, professor e amigo, Aladim esperava que ele ficasse, mesmo estando livre. Com o coração pesaroso, Aladim pensou: onde será que está o gênio? Aqui, Aladim. Estou aqui. Olhe no lugar mais profundo de seu coração. Estou dentro do seu ser, seu professor e amigo. Nunca ficará sozinho, pois estarei sempre com você. Eu estou aqui dentro, onde sempre estive. Agora que aprendemos como superar os nossos medos, precisamos aprender a pedir o que queremos. O nosso conselho é: peça como se tivesse a certeza de receber. O princípio mais importante para conseguir o que deseja é a atitude que se adota ao pedir, seu estado mental e o quanto você acredita. Se você realmente espera que vai conseguir o que quer, isso irá afetar todo o resto. A sua postura física, seu contato visual, tom de voz e a escolha das palavras. Portanto, é importante começar com um estado mental tipo: eu já tenho aquilo que estou pedindo, já é meu, já recebi um sim como resposta, é um negócio fechado. Peça com a expectativa certa. E sempre peça a alguém que pode dar o que você quer. Antes de pedir algo para alguém, faça um levantamento para ver se essa pessoa pode ou não dar o que você quer. Se você está procurando por pessoas que possam investir dinheiro no seu projeto, pergunte-os se estão em condições de fazer um investimento antes de gastar uma hora mostrando o seu projeto. Se você estiver pedindo que alguém ouça o seu problema e que possa ajudar a resolvê-lo, certifique-se de que essa pessoa tem a maturidade emocional e a habilidade em ajudar. Se você está pedindo a alguém para amá-lo incondicionalmente, certifique-se que essa pessoa tem a capacidade de fazê-lo antes de exigir que ela faça o impossível. Senão, você pode acabar gastando muitos anos de sua vida forçando a pessoa a dar-lhe algo que ela não tem capacidade de dar. Seria estúpido pedir à recepcionista de uma grande empresa para tomar a decisão de compra de um pedido de $100 mil. Também seria fútil tentar fazer a sua filha de 3 anos de idade manter o quarto dela sempre arrumado. Talvez seja tão fútil quanto pedir que teus pais te aceitem e amem do jeito que você é. Veja, há uma diferença em não ser razoável e não ser realístico. Mark Goldstein explica que existe uma grande diferença. Por exemplo, é razoável você querer que seu marido entenda os seus sentimentos. Mas se o seu marido é um engenheiro que nunca se aventurou com as suas emoções, não é ser realístico. Isso quer dizer que é pouco provável. Não é que não vale a pena entender seus sentimentos, é que ele não tem esta capacidade. Ele é forte em outras áreas. Você precisa apresentar as suas necessidades e desejos para as pessoas e lugares que podem satisfazê-los, em vez de apenas esperar que uma pessoa ou uma situação satisfaçam a todas as suas necessidades. Entenda que algumas pessoas não têm a capacidade de dar. É importante saber quem é capaz de lhe dar o que você quer e quem não tem essa capacidade. Se você pede algo ao seu marido, sempre a mesma coisa, e ele não lhe dá, você tem que considerar o fato de que talvez isso não esteja dentro dele, ou ele não tenha interesse em evoluir dessa maneira específica. Ele não está tentando magoá-la, ele simplesmente não consegue fazer o que você quer. Outro lado disso é perguntar para quem conhece. John Taylor, que estava num restaurante em San José, relata a seguinte anedota. Por causa do vinho e do ótimo papo, perdi a hora e perdi o último voo para Los Angeles. Estava sem malas, sem escova de dentes, sem nada. Eu liguei para alguns hotéis e não consegui um quarto. Estavam todos cheios. Quando eu já estava aceitando o fato de que teria de dormir numa cadeira do aeroporto, um motorista de táxi se aproximou e perguntou se eu precisava de um táxi. Eu disse: não, o que realmente preciso é de um quarto, e parece que todos os quartos desta cidade estão cheios. Ele me disse: espera um minuto. Ele fez uma ligação e conseguiu para mim o último quarto disponível. O hotel pagou pela corrida do táxi, me forneceu uma escova de dentes, creme dental e um barbeador. Agora, sempre que eu estou preso em algum lugar, não desisto. Começo com a presunção de que vou conseguir o que eu quero e começo perguntando às pessoas que são capazes de me ajudar. Nós costumamos dizer: peça para os peritos. Recentemente, uma grande empresa pediu que fizéssemos uma palestra para o seu pessoal de vendas. Antes de começarmos a palestra, identificamos os 5 melhores vendedores da empresa.
Durante nossa palestra, pedimos para os vendedores escreverem os nomes dos 5 melhores vendedores. Então, pedimos que todos os citados entre os 5 melhores levantassem as mãos. Perguntamos se algum dos vendedores presentes já tinha pedido a um destes melhores vendedores que compartilhassem seu segredo de sucesso, se pediram algumas dicas, indicações ou orientação. Apenas 3, de um total de 150, levantaram as mãos. Nós perguntamos por que eles nunca tinham se aproximado desses 5 melhores vendedores. As respostas variaram. Eu estou muito ocupado. Por que eles iriam querer me ajudar? O que eu teria para lhes oferecer em troca? Que desperdício! Os melhores profissionais e que possuíam as melhores informações, ninguém pediu a eles para compartilhar o seu conhecimento. Tenha coragem de perguntar para as pessoas que merecem o direito de falar a respeito de seu sucesso. O caminho para o sucesso é cercar-se de pessoas bem-sucedidas. Pergunte-lhes como chegaram onde estão. A maioria das pessoas gosta de falar sobre o seu sucesso. E reconsidere quem você acha que é um perito. Virginia Satir, uma pioneira na área de terapia social a famílias que trabalham para o governo, foi contratada como consultora para recomendar uma reforma no Departamento de Serviços Sociais. Ela passou um mês viajando por todo o estado e perguntando para os funcionários públicos o que seria necessário fazer para que o sistema social funcionasse melhor. No final do mês, ela compilou todas as sugestões, incluiu no seu relatório e apresentou-o ao Departamento Estadual de Serviços Sociais. Eles ficaram surpresos com o relatório, que consideraram brilhante. E tudo o que ela fez foi ir até as pessoas que estavam trabalhando no sistema e perguntar-lhes de que forma poderia ser aprimorado. Todos eles estavam bem dispostos a dar informações. O Departamento de Estado de Serviços Sociais poderia ter feito a mesma coisa, mas isso nunca lhes ocorreu. Não, é melhor pagar para um perito de fora, porque você não pergunta para as pessoas em sua organização, a sua igreja, sua família ou no seu negócio para que compartilhem as suas opiniões com você. Eles normalmente têm muitas recomendações e ideias úteis. Antes de fazer seu pedido, certifique-se de ter a atenção da outra pessoa. Não peça para seu marido para consertar o banheiro enquanto ele está assistindo a final do campeonato de basquete. Da mesma maneira, não peça um aumento para o seu patrão quando ele ainda nem sequer entrou no escritório. Pergunte: você tem 1 minuto? Posso falar contigo por 1 minuto? Podemos desligar a TV por alguns minutos? Eu tenho algo importante para pedir. Posso marcar uma hora para falar contigo? Também seja claro e específico. 2 homens morreram e foram para o céu. São Pedro recebeu-os na entrada e disse: seus apartamentos ainda não estão prontos. Até que eles sejam terminados, vocês podem voltar à terra do jeito que quiserem. Ótimo, disse o primeiro homem. Eu sempre quis ser uma águia sobrevoando o Grand Canyon. E eu gostaria de ser um tremendo garanhão, disse o segundo. Puf, seus desejos foram realizados. Quando tinham terminado de construir os apartamentos, São Pedro pediu para que um assistente fosse buscar os 2 homens. Como vou encontrá-los? Perguntou o assistente. Um deles deve estar sobrevoando o Grand Canyon, respondeu São Pedro. E o outro talvez seja mais difícil encontrar. Ele está em alguma fazenda no Mato Grosso. Aqui está outro exemplo de alguém que não foi suficientemente específico em seu pedido. Em nossos seminários, nós pedimos que as pessoas façam uma lista do que elas querem e atualmente não possuem. Quando pedimos para as pessoas compartilhar conosco a sua lista, quase todas as vezes alguém diz: eu quero mais dinheiro. Neste ponto, enfiamos a mão no bolso e tiramos uma moeda de 25 centavos e damos para ele dizendo: agora você tem mais dinheiro, está satisfeito? Não, eu quero mais do que isso. Bem, como é que você queria que eu soubesse? Como é que você queria que qualquer outra pessoa soubesse? Você tem que ser mais específico em seus pedidos. Quanto mais você quer? Sei lá, uns 20 mil dólares. A dica veio na primeira frase de sua sentença. Sei lá. O problema é que você realmente não sabe, porque você nunca sentou e procurou definir exatamente quanto dinheiro você precisa para levar o tipo de vida que acha que deseja. Você diz que quer uma casa na praia em Santa Bárbara. Mas você já pesquisou para saber quanto é que custa essa casa? Você sabe exatamente quanto você precisa para financiar esse sonho? Você tem que ser específico nos seus pedidos. As pessoas não sabem até que você lhes diga. Vamos ver alguns exemplos comuns. A maneira errada. Eu quero um aumento. A maneira certa. Eu gostaria de um aumento de 500 dólares por mês. A maneira errada. Eu quero passar um pouco de tempo com você neste fim de semana. A maneira certa.
Eu gostaria de assistir um filme e jantar com você no sábado à noite. Será que assim estaria bem para você? Mais uma última vez, seja bem específico em tudo o que você pede. E lembre-se, sempre que for efetuar um pedido, peça de coração. Fale com o coração e não se preocupe em como a pessoa vai entender o que você falar. E peça com a intenção de fazer o melhor possível para todos os envolvidos. Peça com paixão. É o conselho que a Sheila Grams dá. Você pode ter o que quiser se você desejá-lo desesperadamente. Você precisa querer com uma exuberância interna que rompe através de sua pele e se junta com a energia que criou o mundo. E lembre-se, peça olhando nos olhos da pessoa. Quando você está fazendo um pedido para alguém, fixe os seus olhos nos olhos da outra pessoa. Se você não olhar para a outra pessoa, as chances são que a outra pessoa não vai confiar em você. E também por fixar os seus olhos nos olhos da outra pessoa, você pode ver a sua reação não verbal para com o seu pedido. Se você olhar para o outro lado, você pode perder essas reações importantes. A forma como você pede é uma questão de bom senso. Então, peça com uma voz gentil e não se esqueça de pedir de maneira educada, com um sorriso, com respeito pela outra pessoa. Também peça com humor e criatividade. Percy Ross é a pessoa que diz: eu posso pedir por 1 milhão. Lembra-nos que um pedido feito com humor e de maneira criativa pode abrir portas e mentes fechadas. Uma das maneiras mais poderosas de mobilizar as pessoas é o humor adequado. É usar um bom humor. O bom humor prende a nossa atenção e quebra as nossas defesas. Enche o cérebro de endorfina, promove uma sensação agradável, desarma nossas resistências e abre as nossas mentes para novas possibilidades. Bill Gutt, juiz veterano de beisebol, estava atuando atrás do batedor. O agarrador do time visitante estava repetidamente reclamando de suas interferências. Gutt ouviu as reclamações durante alguns turnos, então interrompeu a partida e disse: filho, você tem sido realmente de grande ajuda me auxiliando no trabalho de hoje. Aprecio isso, porém acho que já aprendi como fazer. Então, peço-lhe para ir aos vestiários e ensinar para quem estiver lá como tomar banho. Outra coisa a ter em mente, peça de maneira criativa. O comprador-chefe de uma empresa que crescia muito rapidamente posicionava-se de forma inacessível em relação aos seus vendedores. Ninguém podia telefonar para ele. Ele é quem ligava para as pessoas. Em diversas ocasiões, quando um vendedor dava um jeito de entrar no seu escritório, ele era sumariamente expulso. Finalmente, uma vendedora conseguiu quebrar suas defesas. Enviou-lhe um pombo-correio com seu cartão preso aos pés. No cartão estava escrito: se quiser outras informações sobre nosso produto, basta jogar nosso representante pela janela. O que você está esperando? Vá atrás do que você quer. Napoleon Hill disse: não existe a hora perfeita. Não fique esperando. O tempo nunca será perfeito. Lembre-se, só existe o agora. Nós o encorajamos a começar a sua jornada para maiores níveis de realização e produtividade agora. Não fique esperando para que tudo fique perfeito. Sempre haverá desafios e obstáculos. Então, comece agora. Cada passo que você tomar ficará cada vez mais forte, com maiores habilidades, com mais autoconfiança, e você obterá cada vez mais sucesso. Tudo o que você quer está lá fora, esperando que você peça. Tudo o que você quer também te quer, mas você tem que agir para conseguir. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada para o mundo de pedir. Esperamos que você tenha mais conhecimento sobre a importância de pedir diretamente e repetidamente o que você quer da vida. Cada pessoa que você conhecer, cada experiência que você passar é um gênio em potencial na sua vida. Tudo o que você tem de fazer é estar aberto e pedir. A hora de sonhar acabou. É hora de acordar e começar a pedir o que você quer. Comece devagar e vá crescendo. Comece com um pedido ultrajante, seja qual for a sua decisão, está ótimo. Faça o que você acha que é correto para você e simplesmente comece. Obrigado por compartilhar seu tempo conosco. O nosso desejo final para você é que você peça, 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 até que todos os seus sonhos se realizem. O passe para a sua liberdade está nas perguntas que você faz e o que você está disposto a aceitar. Agora é a hora.